Vamos lá, pessoal, continuando aqui com a parte da concordância nominal, só para encerrarmos. Vamos falar das expressões que geram dúvidas também. Só e a sós. O só, ele é usado como adjetivo quando ele equivale a sozinho. Ó, ele estava só. Ele estava só. Ninguém o ajudou. Ninguém o ajudou. Que o só. Outra situação, que eles estavam sós. Eles estavam sós. É estranho, né? Falar sós, mas resiste, tá? Eles estavam sós. Ninguém os ajudou. As duas situações. Nesse primeiro aí, ó, o só, ele é usado como adjetivo, ele equivale a sozinho. Então, ele vai variar. Aqui ficou no singular porque o pronome pessoal do caso reto está no singular. E aqui equivale a sozinho. Ele estava sozinho, ninguém o ajudou. Eles estavam sozinhos, ninguém os ajudou. Então, aqui, ó, eu não vou colocar eles estavam só. Já ouviram que às vezes. Só que essa forma é inadequada. Porque eu preciso flexionar. Se o só é a mesma coisa que sozinho, então eu vou ter que flexionar. Se o referente estiver no singular, ele fica no singular, mas se estiver no plural, eu vou acrescentar um S. Agora, se o só equivale a somente, aí ele é invariável. Olha o exemplo. Eles só esperam que seu trabalho seja reconhecido. Eles só esperam que seu trabalho seja reconhecido. Nesse caso aqui, esse só não significa sozinho, significa somente. Eles somente esperam que seu trabalho seja reconhecido. Tá? Então, aqui, ó, ele vai ficar invariável. Mesmo que aqui está no plural, mas aqui eu não vou colocar sós. Certo? Então, vocês, na hora que se depararem com essa expressão, vê se ele significa sozinho ou se ele significa somente. Se for sozinho, vai flexionar. Se for somente, não. E a expressão a sós, ela é sempre invariável. Tá? Quando eu quero falar, ó, gostaria de ficar a sós com ele. Então, a sós. Eu fiquei a sós. Então, tanto faz ser singular ou plural, essa expressão a sós, ela é invariável. Tá bom? Certo? Então, olha só. Hoje nós falamos sobre o bastante, advérbio, bastante, adjetivo. Falamos sobre obrigada e obrigado. Falamos que não existe menos. Falamos das expressões é proibido, é permitido, é necessário, acompanhado ou não de determinantes, né? Falamos também sobre o anexo, kit, próprio, incluso. Falamos também do meio e meia, né? Cuidado com o contexto. E tem a palavra também aí falamos da grama, o grama, que as duas expressões existem. Eu vou falar, ó, o grama do ouro. Quanto que tá? Mas as pessoas falam a grama, não é? A grama do ouro. Só que
Se eu estou falando que é do ouro, significa que é o quê? Um peso, não é? E esse grama de peso vem de quilograma. Então, eu tenho que falar o grama. Que está custando quanto? Eu não sei. Acho que é bem mais, não é? Tá caro, ó. Tá bem caro. É, muito, hein? Por isso que... Então, eu não vou falar a grama do ouro. Eu vou falar o grama do ouro. Porque é peso. Agora, a grama, que é o... Né, como Gabriel falou, tapetinho artificial ou natural, né? Porque hoje também tem aquelas sintéticas, né? Certo? Cuidado com o contexto para vocês falarem certinho. O bastante, os dois, bastante. As duas formas existem. Cuidado com elas, tá? O pincel aqui não vai ajudar, mas eu vou falando aqui, vamos ver se vocês lembram. Diziam as moças em uníssono para o professor de português após a aprovação no certame. Obrigado ou obrigada? Diziam as moças. Obrigada. Por quê? Porque são mulheres. São a fome e o desprezo. Vergonhosos ou vergonhosas? Agora aqui nós temos um adjetivo para dois substantivos de gêneros diferentes anteposto a eles. Lembra das primeiras aulas? Então eu vou falar são vergonhosos ou são vergonhosa. A fome e o desprezo. Os dois ou só a fome? O que vocês acham? São vergonhosos a fome e o desprezo ou são vergonhosa a fome e o desprezo? Lembra que é um adjetivo antes de substantivo de gênero diferente. São. Poderia ser o vergonhosa, mas aí eu tenho um verbo também que está no plural, né? Então, são vergonhosos, os dois. É necessário ou é necessária paciência com candidatos recursivos? Ó, é necessária ou é necessário? Paciência com candidatos recursivos. Necessário. Por quê? Porque eu não tenho, acompanhando a palavra paciência, nenhum determinante. O artigo. Ó. É mais fácil vocês acharem com artigo, mas pode acontecer com pronome, tá? Então, fica atento, porque também acontece. Se eu falo, ó, vamos lá, esta água é boa ou é bom para consumo? Esta água é boa ou é bom para o consumo? Por quê, Maísa? Que é? Muito bem. Cuidado. Isso aí. Agora, se eu não tivesse o esta, aí então seria água é bom para o consumo, tá? Cuidado, porque não vai vir só artigos, são pegadinhas e eles mandam ver nas pegadinhas, tá? Prontos? Vamos falar agora sobre concordância verbal. A concordância nominal era a relação entre nomes, substantivos, adjetivos, advérbios. Agora o nosso foco é o quê? Os verbos. E tem muitos verbos. Mas agora eu fico na dúvida, né? Será se por isso que às vezes, né, aquele grupo de pessoas ou aquele indivíduo que fala, nós vai sair hoje? Nós vai comer onde? Ou ainda para tornar
mais complexa. Nós vai comer aonde? Aí eu tenho uma situação de concordância verbal e tenho o uso também de um pronome relativo, que é o aonde. Quem lembra como que eu uso o aonde? Qual a diferença do onde e o aonde? Eu já expliquei para vocês. O onde é lugar fixo. O aonde é a ideia de movimento. Então, se a pessoa fala, nós vai comer aonde? É um lugar que está em trânsito? É fixo. Então, é onde? Nós vai estar adequado de acordo com a norma culta padrão? Não. Por quê? Porque nós é pronome pessoal do caso reto, primeira pessoa do plural. E o verbo está conjugado com a terceira do singular. Ele ou ela vai. Então, não há concordância aí. Por isso que o nome chama-se concordância verbal. Algumas vezes também tem alunos que fazem a concordância do verbo com referente errado. E também pode errar numa questão. Por exemplo, o preço, olha aqui, ó. O preço dos combustíveis subiu. Cadê o verbo, gente? Quem é o verbo aí? Não coloquei o acento no lugar errado. É aqui. Subiu. O verbo está no singular ou no plural? E o certo é, o preço dos combustíveis subiu ou o preço dos combustíveis subiram? Não, do jeito que está aqui, só mudar o verbo no final. Em vez de ficar no singular, levasse ele para o plural. Subiram, Ia estar certo? Estaria correto? O preço dos combustíveis subiram. O que subiu, gente? O preço. O problema aqui é porque isso aqui está no plural. Aí, às vezes, o aluno acha que o verbo tem que concordar com ele. Só que eu tenho que pensar, o que subiu? O preço ou os combustíveis? O preço. Então, o preço está no singular, não está? Então, isso aqui está certo. Tá bom? Agora, o nosso foco serão só os verbos. Certo? A outra parte, concordância nominal, não é que a gente vai esquecer. As regrinhas, vocês vão ver que às vezes vai coincidir, mas é só para você escrever e consertar. Mas se na questão lá do concurso ou de qualquer outra prova pedir todas as alternativas estão corretas quanto à concordância verbal, exceto, então eu vou focar nos verbos. Se tiver alguma outra coisa errada em concordância nominal que pode influenciar ou me induzir ao erro, aí é recorrer depois. Mas se a questão pede verbal, foquem nos verbos agora, tá bom? Vamos começar com os casos com sujeito simples. Para início de conversa, o que é um sujeito simples? O que vocês acham? Mas a gente dá outro nome para ele. Sujeito simples é o sujeito que possui um núcleo. Vocês lembram que o núcleo, quem aqui já estudou em ciências, biologia lá, as partes da membrana? Membrana, citoplasma e que ficava no centro. O núcleo é a parte mais importante. É aquela parte que eu não posso tirar. Porque se eu tirar, a frase perde o sentido. Então, o núcleo do sujeito sempre vai ser um substantivo, se vocês quiserem anotar. Às vezes, o aluno fica na dúvida assim, ó. Quer ver? Eu vou colocar uma frase aqui. Os alunos inteligentes
gabaritaram a prova. Quem é o sujeito aqui dessa frase? Só os alunos? Como que é? Vamos lá, vamos voltar. Vocês sabem. Como que eu descubro um sujeito em uma frase? Então, qual é a pergunta? Quem gabaritaram os alunos? Inteligentes. Então, isso aqui tudo é o nosso sujeito. Esse sujeito aqui é simples. Agora nós vamos voltar, não é voz verbal, tá? É só a classificação do sujeito. Por que que ele é um sujeito simples? Porque ele tem só um núcleo. Qual é o núcleo? O sujeito todo aqui ó, é os alunos inteligentes. Mas qual é desse sujeito aqui todo a palavra mais importante aqui? Alunos. E quando vocês ficarem na dúvida, vocês vão lembrar o quê? Que o núcleo do sujeito sempre vai ser um substantivo. Aqui eu tenho artigo, aqui eu tenho, e aqui eu tenho adjetivo. Então, o núcleo é esse aqui, ó. Núcleo do sujeito. Ele é a parte mais importante. É ele que eu não posso tirar daqui. Esses outros aqui, ó, que está dentro do sujeito, são adjuntos adnominais. Quando nós começarmos a estudar sobre análise sintática, aí eu aprofundo com vocês isso aqui. Tá? Então, é só para vocês entenderem o que é um sujeito simples. Pegando do gancho de sujeito, fala para mim qual é o sujeito dessa frase que vocês conhecem. Isso aqui já caiu, gente, no Enem, já caiu em prova de concurso também, tá? Vocês vão aplicar o que vocês sabem, mas tem que ter uma atenção aqui. Qual é o sujeito dessa frase do primeiro verso da primeira estrofe do hino nacional? Qual é o sujeito? Ó, vou pegar o gancho do Gabriel. Mas isso aqui é verbo. Verbo não é sujeito. Ah, o nosso hino, não é porque nós somos brasileiros, não, né? Para puxar a sardinha para o nosso lado. Mas é um dos hinos mais bonitos que existem. E a construção dele assim, ó, é proposital. Porque esse primeiro verso aqui, ó, ele está na ordem inversa. Por quê? Para combinar a melodia, a musicalidade. Aí eu quero que vocês me digam qual é o sujeito dessa frase. Ou não, professora, não tem sujeito. O que vocês acham? Ipiranga? E tu, Gabriel? Vamos lá. Pergunta para quem? Vamos lá, pergunta. Quem ouviram? Esse é o sujeito. Aí, isso aqui, ó, que já caiu, tinha lá. Ouviram, nas opções, tinha lá do Ipiranga, tinha lá sujeito indeterminado, sujeito oculto e tinha as margens plácidas. Professora, mas nunca que eu ia dizer que eram as margens plácidas. Sabe por quê? Porque aqui está invertido. Essa ordem aqui está verbo, mais complemento, mais
sujeito. Isso aqui é a ordem inversa. Lembra que eu falei para vocês da frase: o dia está lindo e lindo está o dia? Que muda a ênfase? É a mesma coisa aqui, ó. A ordem direta, e não preciso dizer a ordem certa, as duas estão corretas. Só que a ordem direta é o quê? Sujeito, mais o verbo, mais o complemento. É assim que é a ordem direta. O hino nacional, esse primeiro verso, ele está na ordem inversa. Então, o sujeito foi parar lá no final. Vocês têm um macete. A pergunta é para o verbo. Quem ouviram do Ipiranga? As margens plácidas. Então, se eu fosse inverter, ó, as margens plácidas ouviram do Ipiranga, ia mudar o ritmo do jeito que ele é cantado. Então, o autor que escreveu, que colocou a melodia nela, tudo foi pensado. Não foi por acaso. Então, vamos lá. Agora vocês sabem o que é sujeito simples. Nós vamos começar com os casos de sujeito simples nas expressões partitivas. Expressões partitivas são a palavra ou conjunto de palavras que representam uma parte de um todo, ou um pedaço. Não é tudo, é uma parte. Por isso que é chamado de expressões partitivas. Por exemplo, olha só. Expressões como metade de e a maioria de. Eu tenho duas concordâncias verbais para ser feitas com essa expressão. Eu posso deixar o meu verbo para concordar com o núcleo do sujeito. Deixa eu colocar um exemplo aqui. Posso apagar aqui, gente? A maioria das lojas abriu no feriado, ó. A maioria das lojas abriu no feriado. A maioria das lojas abriram no feriado. Essas duas situações, elas estão corretas. Tem duas concordâncias válidas aqui, ó. O verbo pode concordar com o núcleo do sujeito aqui, ó. O que abriu no feriado? A maioria das lojas. E aqui o verbo concorda com a palavra no plural. Esse verbo aqui concorda com a expressão a maioria. Significa que foram muitas lojas. Tá? Então, essas duas formas aqui, ó, de concordância verbal tá correto. Com expressões que são partitivas. Por quê? Se eu falar a maioria, são todas? Não. Então, é uma determinada quantidade. Detalhe, gente, existe uma diferença em falar a maioria e a grande maioria. Já ouviram essas duas? Se eu falo que um candidato venceu com a diferença de percentual, por exemplo, 53 contra 47 do adversário. Então, ele teve a maioria. Mas vamos supor que ele venceu com 80% e o outro só conseguiu 20%. Então, não é só a maioria, é a grande maioria. Então, a diferença vai estar da expressão na diferença dos números. Tá? Se é algo assim, como as pessoas falam, né? Quando um time está jogando contra o outro, né? Não importa se ganhar, mas quando ganha
de muito, né? Como é que o povo fala? De lavada. Então aquilo fica marcado, né? Então foi uma grande maioria de gols e não só uma maioria. Foram muitos, tá? Então aqui, ó, essas duas expressões, esses dois plurais aqui estão corretíssimos, tá? Outra, quando eu tenho um plural, eu tenho expressões de valor aproximado. Cerca de, aí agora eu vou fazer a concordância com o numeral, com o aproximado. Ó, cerca, e essa cerca aqui, gente, não é a cerca de muro não, tá bom? Ó, cerca de 15 mil manifestantes invadiram, ó, o verbo foi para o plural. Por quê? Eu tenho a expressão aqui, ó, que é valor aproximado. Eu não sei quantos que foram, mas chegou perto de 15 mil. 15 já é um número que dá a ideia de muitos. Então, o verbo ó, vai para o plural. Agora, vamos supor, invadiram o quê? O Congresso. Agora vamos supor que eu queira falar cerca de 1.000 manifestantes. Aí o 1 é ideia de 1. A concordância é feita com numeral. Então vou colocar invadiu e não invadiram, tá? Quando eu tenho a expressão, ó, números, expressão aproximada, a concordância do verbo é feita com o numeral. Então, ó, mais de um líder político manifestou-se contra o aumento dos impostos. Mais de um é aproximado. Eu não sei quantos foram, mas eu estou usando um líder. Então, o verbo fica no singular. Mas se eu colocar só, mais de 5 líderes manifestaram-se. Aí vai para o plural o verbo. Tá? Então, se eu tenho expressões que representam número, ideia aproximada, a concordância é feita com o numeral. Certo? O outro, sujeito formado pelo pronome relativo que. Vocês lembram do que? Aquela aula sobre o que rendeu, né? Que, conjunção integrante, partícula de realce, pronome relativo. Para eu saber que é pronome relativo, eu tenho que trocar por outro pronome relativo equivalente e ver se o sentido não vai mudar. Os livros, ó, esses são os livros que têm, estes são os livros que têm o selo de qualidade. Olha aqui. O verbo aqui, ó, eu tenho. Esse que, gente, ele está retomando o termo anterior, que é os livros, o sujeito. Para eu não repetir, então ele fica no lugar do sujeito. Tá? Então, o próprio pronome relativo aqui funciona como sujeito, porque eu coloquei ele aqui para não ter que repetir isso aqui. Esses são os livros têm o selo de qualidade, entendeu? Esse verbo aqui está no plural, porque ó, ele se refere a esse pronome relativo que representa os livros que também está no plural. Lembra que o verbo ter, quando está no plural, ele recebe o acento circunflexo? Então, está aqui, ó, a marcação de plural do verbo, concordância verbal. Tá? Por que eu sei que esse que é pronome relativo e não conjunção integrante? É só trocar. Estes são os livros os quais têm o selo de qualidade. A frase segue do mesmo jeito, então eu provo que é um pronome relativo. Tá? Outra aí, sujeito formado além desse, um dos, uma das.
Ele é um dos que se interessaram pelo programa. Deixa eu apagar aqui, que esse aqui eu preciso explanar aqui. Ele é um dos que se interessaram. Ó, o verbo está no plural. Colocar pela aula. A expressão aqui, ó, um dos que. Também. Aí o verbo, ele vai ser flexionado no plural, porque está acompanhado dessa expressão. Mesmo ele aqui, ó, estando no singular. Por quê? Significa que mais pessoas também se interessaram. Ele não foi o único. Né? Eu não estou falando que ele foi o único que se interessou. Ele é um dos que. Cuidado com essas expressões, tá? Outra, sujeito formado pelo pronome relativo quem. Ah, esse exemplo eu gosto. Vamos ver se vocês, o que vocês me dizem? Fui eu quem paguei a conta ou fui eu quem pagou a conta? Qual que está certo? O que vocês acham? Qual que vocês costumam dizer? Essa? Fui eu quem pagou a conta? Fui eu quem paguei a conta? E aí, seu Bolivar, o que o senhor acha? A segunda? Tu tá junto com ela? Junto com a Maísa? As duas estão certas. Essa concordância aqui, gente, do verbo, ele pode ser feita com os dois pronomes. Primeiro, fui é o sujeito oculto, eu. Então, a concordância pode ser feita com o pronome pessoal do caso reto, ou pode, no caso aí, é primeira pessoa do singular, ou pode ser feita para concordar com o pronome relativo, quem. Aí ele tem que ser na terceira pessoa. Então, quando vocês ouvirem alguém falando, não entendi. Sim, os dois aqui, ó, o sujeito é oculto. Fui eu, aliás, aqui não precisa nem colocar o eu, né? Porque ele está aqui. É porque eu achei que era só fui. Fica até estranho. Boa observação, Maísa. É esse aqui, ó. Ele já está aqui, não é oculto, ele é simples. Só que eu posso fazer essa concordância aqui, ó, direto com ele, com esse aqui, ou com esse daqui. Com esse aqui é na primeira pessoa, eu paguei. Eu não falo eu pagou, não é? Mas vocês acharam que era a segunda. Por quê? Do quem, né? Então tá certo também. Então quando chegar a hora de pagar uma conta e alguém perguntar quem pagou a conta, geralmente quando nós temos dúvida a gente encurta a resposta, não é? Você só fala fui eu ou só eu, para fugir da situação. Mas as duas estão corretas. E se alguém perguntar por quê, você vai explicar. Porque eu posso deixar o verbo concordando com o pronome pessoal eu, ou o verbo pode concordar na terceira pessoa com o pronome relativo quem. O eu, vamos lá, boa. O que, ele pode ser usado para coisas e
pessoas. O quem que só pode ser usado para pessoas. Por isso aqui também está certo. O quem, pessoa. Agora, o que eu posso falar. Porque é coisas ou pessoas. Ele abraça os dois. Fala, seu Bolivar. Não entendi. Essa? Tá. Ah, é que foi o que ela perguntou. Sim. Por quê? O uso do que, ó, o pronome relativo que, ele é usado para se referir a coisas ou pessoas. Nesse caso aqui, é uma pessoa, não sou eu? Então, eu posso usar ele. Se eu está falando de tirar isso aqui e colocar o quê, né? Fui eu que paguei a conta. Pode. Pode. Entendeu? Aqui, fui eu quem pagou a conta. Vamos lá. O que eu uso para coisas e pessoas continua sendo uma pessoa. Só que o melhor seria usar esse, se for o que, nesse caso aí. Mas o que eu uso para coisas e pessoas. O quem é que só pode ser pessoas. Se vocês virem o quem sendo usado para se referir a um objeto, está errado. Entendeu? Por exemplo, ó, este é o livro de quem falei. Entendeu? O quem está se referindo a livro. Livro é uma pessoa? Ele é um objeto. Então, como é que eu conserto? Este é o livro de que falei. Entendeu? Muito bem, vocês arrasaram. Expressões com pronome indefinido ou interrogativo. Por exemplo, alguns, algumas, muitos, muitas, tantos, tantas são os pronomes indefinidos. Ó. O verbo pode concordar. Esse aqui também, às vezes, ele causa uma dúvida. Eu vou escrever aqui o exemplo. Alguns. Vamos ver qual desses está certo. Alguns de nós irão à palestra sobre o meio ambiente. O outro, alguns de nós iremos à palestra sobre o meio ambiente. E esse aqui, ó. Algum de nós irá. Quero que vocês me falem. Qual é a que está certa? Notem aqui que eu tenho a presença do pronome indefinido. Qual é ele? Muito bem. Então, aqui, alguns, alguns, e aqui tem algum. O verbo irão, iremos, irá. E aí, qual que está certa? Ou todas estão certas? Tu acha que só essas duas? O seu Bolivar acha que são as três. Agora vocês estão discordando. Agora nem vocês concordaram. Agora as três estão corretas. Nesse aqui, ó, alguns de nós irão à palestra sobre o meio ambiente. O verbo irão, ele é conjugado com qual no grupo de pronomes pessoais?
Eu vou, aliás, eu irei, tu irás, ele irá. Nós iremos, né? Vós ireis, eles irão. Então seria com a terceira pessoa do plural. Nesse caso aqui, ó, o verbo ele concorda com o pronome indefinido. Está no plural porque aqui também está no plural. O exemplo de baixo, o verbo concorda com outro pronome pessoal do caso reto da primeira pessoa do plural, que é nós. Nós iremos. Parece que está errado, não parece? Alguns de nós iremos à palestra sobre o meio ambiente. Não são todos. De toda forma, aqui, não são todos que irão à palestra. Mas eu não sei quantos irão, por isso que está formado ali com pronomes indefinidos. Nesse último, o pronome indefinido, ele está no plural ou no singular? No singular. O verbo concorda com o pronome indefinido. Ele ou ela irá. Como eu não sei quem é esse algum, que pode ser qualquer um, ele concorda com ele. Então, as três formas, se usa o pronome indefinido ou um pronome interrogativo, quantos, quantas, tá? No início de perguntas, com o ponto de interrogação no final, vocês vão fazer essas concordâncias aqui. Tá bom? Quantos de nós, vamos supor que aqui fosse um pronome interrogativo. Quantos de nós iremos ou irão à palestra sobre o meio ambiente? Estaria correta as duas formas. Que aí é um pronome e a justificativa é porque quantos é um pronome interrogativo. Tá bom? É mais fácil concordância verbal do que a nominal ou é mais difícil? Tu achou? Parece que passa mais rápido. Mas sabe por quê? Os verbos são muitos verbos. E aí você tem que ir lembrando. E uma coisa, ó, tá puxando o outro. Nós estamos falando de verbo, aí trouxe lá um pronome relativo, trouxe lá um pronome indefinido, que nós estudamos lá na morfologia. Vai puxando. Por isso que é sequenciado. Nós não podemos só decorar, tem que aprender, senão não flui o raciocínio. Se tiver rápido, vocês falam, tá? Podem falar que eu diminuo. Tudo bem até aqui? Agora, olha só essa frase aqui. Vamos pegar um substantivo que ele já é formado por um plural. Vou pegar o nome de uma superpotência, um país. E vocês vão me dizer o que está certo, qual está certo e qual está errado, ou se as duas estão certas. Vamos ver se vocês também vão concordar nessa. Os Estados Unidos são uma superpotência. Ou Estados Unidos é uma, aliás, Estados Unidos são, não, aqui é são. Qual está certo e qual está errado? Ou as duas estão certas? Lembre-se que o conteúdo é concordância verbal. Qual é o nosso foco? O verbo. Esse verbo está no singular ou no plural? Está no plural. O que está diferente aqui na frase? O artigo. Estados Unidos, gente,
Quando ele vem sem o determinante, está falando do país, tá? Embora o nome Estados Unidos represente um país formado por vários estados que são unidos. Mas nesse caso aqui, se eu tenho um sujeito formado por nomes próprios no plural, que é o caso de Estados Unidos, aqui no Brasil também nós temos um estado que ele é formado também por um nome próprio no plural. Por exemplo, Minas Gerais, né? Então aqui, ó, os Estados Unidos são a superpotência. Se vier acompanhado pelo artigo, o determinante, então o nosso verbo, ele tem que ficar no plural. Então a primeira, tá? O seu Bolivar, quando ele faz assim, tá pensando. Tá dando para entender? Olha só. Com os nomes próprios no plural acompanhados por determinante, o verbo deve concordar com o determinante. O determinante aqui não está no plural? Então, o verbo tem que ficar no plural. Se não tem o determinante, então o verbo, se ele tem que concordar com o determinante, eu não tenho determinante aqui, então esse verbo tinha que ser como aqui? Muito bem. Tá bom? Então, fala. Pode ser, ou às vezes, seu Bolivar, para ficar pior a situação, o que que eles fazem? Eles colocam lá, assinala a alternativa que possui um erro de concordância verbal. Aí são todas as regras, entendeu? Aí vocês têm que lembrar, pode ser aquelas, pode ser essa, pode ser as que nós ainda vamos ver, entendeu? Ou se eles quiserem facilitar, eles podem dar essa dica. Se o senhor ouvir falar essa palavra determinante, o senhor vai, opa, pode ser um artigo, um pronome, um numeral, que está vindo antes, para determinar. Qual é a diferença de falar isso aqui? Os Estados Unidos são a superpotência. Aqui eu não estou falando só do país. Eu estou falando dos estados que compõem o país. Entendeu? Se eu falo só Estados Unidos, então eu estou falando só do país. Embora, igual eu falei para a Maísa, a ideia de que Estados Unidos é que é um país formado por vários estados que são unidos. Já é um nome no plural. Igual que também nós temos Minas Gerais, que tem um contexto histórico para ter originado esse nome, né? Na época lá, que lá em Minas Gerais, por exemplo, tem a história da exploração do ouro, né? Nas minas, então por isso vem esse nome. Mas é um nome que está no plural já. Se tivesse lá, ó, as Minas Gerais, aí você leva para o plural, o verbo. Não tem as, só tem Minas Gerais, é um estado brasileiro, por exemplo. E não são um estado brasileiro, entendeu? Observem o determinante. Cuidado com essas palavras no plural aí, nome próprio. Nome próprio. O que é substantivo próprio? Nome de pessoas, de lugares, de países, de ruas, né? Aí eu vou ter que lembrar, ó, é uma coisa puxando outra. Tá tudo, gente, igual uma teia. Já viu como que é uma teia? Se faltar um fiozinho, parece que desanda tudo. Então, o substantivo não é mais importante que o adjetivo, nem que nenhuma outra classe gramatical. Embora é o primeiro que a gente estude. Mas eu preciso dos outros para compreendê-lo. Entendeu? É igual aqui, ó. E vai ficar puxando, ó. Certo? O outro aqui. Sujeito formado por expressões que incluem números percentuais. 30% dos. Olha aqui, ó. 30%. Aí a questão aí de porcentagem já é com a galera da matemática, mas eu vou aplicar a regra gramatical aqui, ó. 30% dos torcedores aprovam
a medida de contenção de gastos do clube. E o outro é um por cento dos torcedores, eu vou usar a mesma frase, ó, aprovam a medida de contenção de gasto. Agora, se eu tiver só escrito ó, 1% aprovou a medida, ou 30% aprovaram a medida. Nesses dois aqui, ó, além de eu ter a expressão de números percentuais, eu tenho o verbo, ele concorda preferencialmente com o substantivo, que no caso aqui, ó, tá torcedores, no plural. 30% dos torcedores aprovam a medida de contenção de gastos. Aqui, eu não vou concordar com o numeral, porque preferencialmente eu tenho que concordar o verbo com o substantivo. Agora, aqui, eu não tenho um substantivo acompanhando esse número percentual. Então, é singular. Aí o verbo concorda com o numeral. Vocês lembram daquela regrinha de que o verbo concorda com o numeral? Já aqui, ó, 30% aprovaram, porque eu concordo com o numeral só. Mas aqui, se eu tenho percentual e tenho substantivo, o verbo concorda preferencialmente com o substantivo. Preferencialmente significa o quê? Que a maioria dos gramáticos entendem que assim é mais correto. Mas eu poderia colocar 1% dos torcedores aprovou? E é porque eu quero concordar com o numeral? Sim, mas preferencialmente nesse caso aqui, por causa desse substantivo no plural, eu levo o verbo para o plural também. Tá bom? Agora, se ele vem assim, ó, sozinho, sem um substantivo no plural, eu vou concordar o verbo com o próprio numeral. Ó. 1 é singular, 2 é o quê? Plural. Tá bom? Então, do 2 para frente, meu verbo fica no plural. Certo? Faço esses últimos? Então, tá bom. Eu vou parar por aqui. E hoje já... Cabeça de vocês aí, os miolos estão fritando, né? Isso aqui tudo, ó, foi só com sujeito simples, viu? Na próxima aula, nós vamos fazer a concordância com sujeito composto. Aí, o simples, eu tenho um núcleo, no sujeito composto, eu tenho 2 núcleos, ou mais. Tá bom? Isso aqui é só concordância verbal. Nosso foco é só o verbo, só que é concordância verbal com sujeito simples. Tá bom?